Você vai se confessar achando que está fazendo certo, ajoelha diante do sacerdote, fala seus pecados, recebe a absolvição, sai do confessionário, mas eu preciso te dizer algo que pode chocar você. A maioria das confissões que eu ouço como sacerdote estão incompletas, mal feitas, às vezes até inválidas. Não porque as pessoas sejam mal intencionadas, mas porque ninguém nunca lhes ensinou direito como se confessar. E uma confissão mal feita não apenas deixa de trazer as graças que deveria trazer, pode até ser pecado adicional se feita com negligência grave. Há erros que tornam a confissão inválida, há omissões que impedem o perdão, há práticas que bloqueiam a graça do sacramento. E a verdade completa sobre como fazer uma confissão verdadeiramente boa, válida, proveitosa, capaz de transformar sua vida, está no final deste vídeo. Então fique comigo até o fim, porque o que você vai aprender pode, literalmente, salvar sua alma e abrir para você todo o tesouro de graças que Deus quer derramar através desse sacramento maravilhoso. Deixe-me começar contando algo que me marcou nos meus primeiros anos de sacerdócio. Um homem veio se confessar comigo, parecia sincero, falou vários pecados, recebeu a absolvição, mas ele voltou na semana seguinte, confessou as mesmas coisas, e na outra semana também, e na outra. Sempre os mesmos pecados, sempre o mesmo padrão. E eu percebi que algo estava errado. Não era que ele continuasse caindo nos mesmos pecados, o que seria normal na luta espiritual. Era que suas confissões não tinham poder transformador nenhum. Então pedi para conversar com ele após uma confissão. E descobri que ele nunca tinha entendido realmente o que era confissão. Ele achava que era apenas lista de pecados a serem recitados, como relatório para Deus. Ele não entendia sobre arrependimento verdadeiro, sobre propósito de emenda, sobre contrição do coração. Ele estava fazendo o rito externo, mas faltava disposição interior que torna o sacramento eficaz. E quando expliquei isso a ele, quando ensinei a se confessar de verdade, com coração contrito, com propósito sincero de mudança, com humildade genuína, a transformação foi impressionante. Aqueles pecados que o dominavam por anos começaram a perder força. Ele começou a experimentar vitória espiritual. As graças do sacramento começaram a fluir em sua vida, porque agora ele estava recebendo o sacramento corretamente. E esse caso me ensinou algo fundamental. Não basta ir à confissão. É preciso saber como se confessar. É preciso fazer o sacramento com as disposições corretas. É preciso evitar os erros que tornam a confissão inválida ou ineficaz. O primeiro erro gravíssimo que muitas pessoas cometem é confessar sem arrependimento verdadeiro, sem dor pelos pecados. Você vai lá e recita lista de pecados como quem lê lista de compras, sem emoção, sem remorso, sem sentir nada. Você está apenas cumprindo a obrigação, passando pelo ritual, mas seu coração está frio e indiferente. E isso é problema seríssimo. Porque o arrependimento, o que a igreja chama de contrição, é absolutamente essencial para a confissão válida. O Concílio de Trento ensina claramente que sem contrição não há perdão dos pecados no sacramento. Você pode dizer as palavras certas, o padre pode pronunciar a absolvição. Mas se não há arrependimento verdadeiro em seu coração, o sacramento não opera, seus pecados não são perdoados. Então o que é contrição verdadeira? É dor sincera pelos pecados cometidos, é detestá-los porque ofenderam a Deus, é desejo real de não cometê-los novamente. Há dois tipos de contrição. A contrição perfeita, que vem de amor a Deus, de dor por ter, o ofendido porque Ele é infinitamente bom e digno de ser amado. E a contrição imperfeita ou atrição, que vem de motivos menores como o medo do inferno ou horror pela feiura do pecado. Ambas são válidas para a confissão, mas obviamente a contrição perfeita é mais valiosa. O importante é que seja genuína. Você precisa realmente se arrepender, realmente detestar o pecado, realmente desejar não pecar mais. Se você não sente isso, não vá se confessar ainda. Primeiro peça a Deus que te dê contrição, que ablande seu coração, que te faça sentir a gravidade do pecado e a dor de ter ofendido seu amor. O segundo erro comum é confessar sem propósito de emenda, sem intenção real de mudar, planejando continuar pecando.
Você confessa que cometeu adultério, mas não tem nenhuma intenção de terminar o relacionamento extraconjugal. Você confessa que roubou, mas está planejando roubar novamente. Você confessa pecados sexuais, mas continua deliberadamente se colocando nas mesmas situações que levam a esses pecados. E isso torna a confissão inválida. Porque o propósito de emenda, a firme resolução de não pecar mais, é requisito essencial para a confissão válida. Você não pode pedir perdão enquanto está planejando continuar fazendo o que está pedindo perdão. Seria como alguém que diz: me desculpe, enquanto continua te agredindo. As palavras seriam vazias, sem significado. Agora, propósito de emenda não significa certeza de que você nunca mais vai cair. Todos nós somos fracos, todos caímos. O que significa é que no momento da confissão, você está sinceramente decidido a não pecar mais. Está disposto a fazer o que for necessário para evitar aquele pecado, mesmo sabendo que pode cair novamente por fraqueza. A diferença é entre quem cai lutando e quem nem luta, quem já vai para a confissão sabendo que vai continuar pecando deliberadamente. Então, antes de se confessar, examine se você tem propósito verdadeiro de mudar. Se você confessa pecado, mas não está disposto a abandonar as ocasiões próximas de pecado, não está disposto a fazer sacrifícios necessários para evitá-lo, então você não tem propósito de emenda verdadeiro e sua confissão será inválida. Terceiro erro gravíssimo é omitir deliberadamente pecado mortal por vergonha, por medo, por orgulho. Você cometeu pecado grave, mas tem tanta vergonha de confessá-lo que o omite, esconde, não menciona. Você confessa outros pecados, mas deixa aquele de fora, achando que pode enganar Deus ou que o padre não vai perceber. E isso não apenas torna aquela confissão inválida, é também pecado mortal adicional chamado sacrilégio. Você está profanando o sacramento, está mentindo para Deus, está fazendo confissão falsa, e nenhum dos seus pecados é perdoado naquela confissão, nem os que você confessou, nem o que omitiu. E você sai do confessionário em estado pior do que entrou, porque agora, além dos pecados anteriores, você tem o sacrilégio de confissão mal feita. Eu sei que há pecados que causam vergonha terrível de confessar. Pecados sexuais, traições, abortos, abusos. Mas você precisa entender algo fundamental. O padre já ouviu de tudo, literalmente tudo. Não há pecado que você possa mencionar que vai chocar um sacerdote experiente. E mais importante, o padre está lá representando o Cristo, não para te julgar, mas para te perdoar, para te dar a absolvição que Cristo morreu para te dar. E a igreja tem até provisão para casos de vergonha extrema. Se você não consegue falar diretamente, pode escrever o pecado em papel e mostrar ao padre. Pode confessar de forma genérica, mas suficientemente clara: padre, cometi pecado grave contra a pureza com outra pessoa. O padre vai entender e pode te ajudar com perguntas para esclarecer, sem você ter que dar detalhes constrangedores desnecessários. Mas de um jeito ou de outro, você precisa confessar todos os pecados mortais. Todos, sem exceção. Porque se você omite um deliberadamente, invalida toda a confissão e permanece em pecado mortal. O quarto erro comum é não examinar a consciência adequadamente antes da confissão, indo confessar sem preparação, sem ter pensado seriamente sobre seus pecados. Você entra no confessionário e fica ali, tentando lembrar no momento o que fez de errado, improvisa uma lista, provavelmente esquece metade dos pecados porque não se preparou. E isso mostra falta de respeito pelo sacramento, falta de seriedade sobre sua vida espiritual. A confissão é um momento sagrado onde você encontra Cristo, recebe perdão dos pecados, obtém graças para vencer o mal. Merece preparação cuidadosa. Então, antes de se confessar, faça exame de consciência apropriado. Reserve tempo, de preferência no dia anterior ou algumas horas antes. Pegue lista dos 10 mandamentos e examine sua vida em relação a cada um. Pegue lista dos 7 pecados capitais e veja em quais você caiu. Pense sobre seus deveres de Estado, como pai, mãe, filho, esposo, funcionário, e veja onde falhou. E não apenas liste pecados mecanicamente. Reflita sobre eles. Por que você pecou?
Que circunstâncias levaram a isso? Há padrões que você nota? Há pecados repetitivos que você precisa atacar mais seriamente? Esse exame não é apenas para a confissão, é para seu próprio crescimento espiritual, para você conhecer melhor suas fraquezas e trabalhar nelas. E agora, antes de continuar, quero te pedir algo. Se este conteúdo está te ajudando a entender como se confessar verdadeiramente bem, se você está descobrindo erros que cometia e quer corrigir, então inscreva-se neste canal. Precisamos continuar espalhando essas verdades sobre os sacramentos que tantos desconhecem. Clique no botão de inscrição. Ative o sininho, porque tem muito mais ensinamento essencial chegando, que vai transformar sua vida espiritual. O quinto erro que vejo constantemente é confessar de forma vaga, genérica, sem especificar pecados claramente. Você diz: Padre, pequei contra a caridade, mas não explica como. Você diz: fui impaciente, mas não menciona que gritou com seu filho, que agrediu verbalmente seu cônjuge. Você usa eufemismos, linguagem imprecisa, evita chamar pecado pelo nome, e isso prejudica muito a confissão. O padre precisa entender seus pecados para poder te aconselhar apropriadamente, para saber que penitência dar, para avaliar se você está se confessando validamente. Se você fica na vagueza, na generalidade, isso dificulta tudo. Então seja específico. Não precisa dar detalhes morbosos ou desnecessários, mas precisa ser claro. Em vez de pequei contra a pureza, diga: cometi atos impuros sozinho, ou tive relações fora do casamento. Em vez de fui orgulhoso, diga: julguei e critiquei meu irmão com maldade. Em vez de mente, diga: mente gravemente, causando prejuízo sério a alguém. A especificidade ajuda você também. Força você a confrontar a realidade do seu pecado, não permitir que você se esconda atrás de linguagem vaga, e ajuda o padre a te dar a orientação que você realmente precisa. O sexto erro é não mencionar número de vezes e circunstâncias que mudam a natureza do pecado. A igreja ensina que na confissão você deve mencionar tipo de pecado, número de vezes aproximado e circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Por exemplo, não basta dizer menti, você precisa dizer quantas vezes aproximadamente. E se foi mentira que causou dano grave, isso muda a natureza, torna mais sério. Se você roubou, não basta dizer roubei. Você precisa indicar se foi coisa de pouco valor ou grande valor. Se foi de pessoa pobre ou rica, porque isso muda a gravidade. Agora, você não precisa de precisão matemática. Se você mentiu muitas vezes, pode dizer: menti frequentemente ao longo do mês. Se não lembra o número exato, dê aproximação razoável. O importante é dar ao padre noção clara da gravidade e frequência de seus pecados. O sétimo erro é tratar a confissão como terapia psicológica, gastando todo o tempo explicando circunstâncias, justificando pecados, contando sua vida. Você entra no confessionário e começa: Padre, deixe-me explicar o contexto. Eu estava muito estressado no trabalho porque meu chefe é horrível e então minha esposa não me compreende e meus filhos são difíceis. Então eu. E você gasta 10 minutos explicando o contexto e justificando antes de sequer mencionar um pecado. Isso não é confissão, isso é desabafo terapêutico. A confissão é lugar para confessar pecados, não para justificá-los ou contextualizá-los excessivamente. Seja direto. Confesse seus pecados de forma clara e concisa. Se há circunstância que realmente muda a natureza do pecado, mencione brevemente, mas não transforme confissão em sessão de terapia, onde você tenta se justificar ou conseguir validação emocional. O padre está ali para te dar absolvição sacramental, não terapia psicológica. O oitavo erro é não aceitar ou não fazer a penitência dada pelo padre. Ele te dá 3 ave-marias para rezar, você sai do confessionário e esquece completamente. Ou ele te dá a penitência que você acha difícil demais e decide não fazer, ou você faz parcialmente, negligentemente, e isso é problema sério. A penitência é parte essencial do sacramento. É forma de reparação pelos pecados. É exercício de humildade e obediência. É cooperação com a graça.
Se você não faz a penitência, você está deixando o sacramento incompleto. Seus pecados foram perdoados se sua confissão foi válida, mas você está perdendo graças importantes e faltando com o dever sério. Então faça a penitência que o Padre deu. Faça o mais rápido possível, de preferência logo após sair do confessionário enquanto está fresco em sua memória. E faça-a bem, com devoção, com atenção, não mecanicamente. E se por algum motivo você esqueceu ou não conseguiu fazer a penitência, mencione isso na próxima confissão. Padre, na última confissão, eu esqueci de fazer a penitência. Posso fazê-la agora? O 9º erro é confessar sempre os mesmos pecados veniais insignificantes, nunca abordando problemas mais profundos. Você confessa toda semana: Padre, me distraí na missa, tive pensamento impuro, passageiro, fui um pouco impaciente. Mas você nunca menciona seu problema sério com pornografia, sua desonestidade no trabalho, seu alcoolismo crescente. Você usa a confissão como rotina superficial, nunca permitindo que ela penetre realmente nas áreas problemáticas de sua vida. E assim o sacramento não pode ter o poder transformador que deveria ter. Então seja honesto consigo mesmo. Quais são seus pecados reais? Onde você está realmente lutando? Não esconda atrás de lista de pecados veniais insignificantes. Vá fundo, confesse o que realmente está destruindo sua vida espiritual. O 10º erro é confessar pecados de outros em vez de seus próprios. Padre, meu marido é tão egoísta, meu chefe me trata mal, minha sogra é impossível. Você passa a confissão reclamando de pecados alheios em vez de reconhecer os seus próprios, e isso mostra falta total de humildade, falta de autoconhecimento espiritual. A confissão é para você examinar seus pecados, não os dos outros. É para você pedir perdão pelas suas falhas, não apontar as falhas alheias. Então foque em você. Mesmo em situações onde outros pecaram contra você, examine sua própria resposta. Você foi paciente ou reagiu com raiva? Perdoou ou guardou rancor? Orou por eles ou os amaldiçoou? Confesse suas próprias falhas, não as dos outros. O 11º erro que vejo é confessar apenas quando obrigado, por compromisso pascal ou antes de comungar, mas não como prática regular de crescimento espiritual. Você passa meses sem se confessar, acumula pecados, então corre para a confissão apenas porque é Páscoa e você precisa comungar, e isso mostra a mentalidade errada sobre confissão. A confissão não é apenas para cumprir obrigação, é para crescer em santidade, é remédio para a alma, é fonte de graças, é encontro com Cristo misericordioso. Deveria ser parte regular da sua vida espiritual, não algo que você faz apenas quando absolutamente necessário. Os santos se confessavam frequentemente, muitos semanalmente, alguns até diariamente. Não porque cometiam pecados mortais constantemente, mas porque entendiam o valor da confissão para crescimento espiritual, para obter graças, para se manter vigilantes contra a tentação. Então estabeleça a prática regular de confissão, mensalmente no mínimo, semanalmente se possível, e não espere acumular pecados mortais. Confesse também pecados veniais, tendências, fraquezas que você quer trabalhar. O 12º erro é não seguir os conselhos do padre confessor. Ele te dá orientação espiritual sábia, te sugere práticas para vencer determinado pecado, te aconselha sobre sua vida espiritual, e você sai do confessionário e ignora completamente tudo o que ele disse. E isso é desperdiçar oportunidade preciosa. O padre, especialmente se tem experiência e santidade, pode ser instrumento de Deus para te guiar. Seus conselhos não são apenas opinião humana, podem ser inspirados pelo Espírito Santo para te ajudar. Então ouça atentamente o que o padre diz. Anote se necessário após sair. Leve a sério. Aplique. Se ele sugeriu que você reze o rosário diariamente, faça. Se aconselhou que você evite determinada situação de tentação, evite. Se recomendou leitura espiritual específica, leia. O 13º erro é mentir na confissão, exagerar ou minimizar pecados. Você diz que fez algo uma vez quando na verdade fez 10 vezes.
ou diz que fez 10 vezes querendo parecer pior do que é, ou inventa pecados que não cometeu. Isso é profanação do sacramento. A confissão requer honestidade absoluta. Você está diante de Deus que conhece tudo. Você não pode mentir, não pode exagerar para parecer mais pecador ou mais santo. Tem que ser absolutamente honesto sobre os seus pecados. Se você mentiu em confissão, precisa confessar essa mentira na próxima confissão e confessar corretamente os pecados sobre os quais mentiu. O 14º erro é confessar por rotina, sem realmente querer mudar. Você vai toda semana, confessa os mesmos pecados, recebe a absolvição e volta a cometer os mesmos pecados sem fazer nenhum esforço real de mudança. E isso mostra a falta de propósito de emenda genuíno. Você está usando confissão como lavanderia espiritual, onde você vai, se limpa e volta a se sujar deliberadamente. E isso não é como o sacramento deveria funcionar. Cada confissão deveria te deixar mais forte contra a tentação, mais determinado a vencer pecado, mais cheio de graça. Se você está confessando os mesmos pecados repetidamente sem progresso, algo está errado. Você precisa não apenas confessar, mas também fazer mudanças práticas em sua vida. E agora deixe-me te ensinar as práticas positivas, como fazer confissão verdadeiramente boa que traga todas as graças que Deus quer te dar. Primeiro, prepare-se bem, faça exame de consciência cuidadoso dias antes. Reze ao Espírito Santo pedindo que Ele ilumine sua mente para ver seus pecados claramente. Use guias de exame de consciência se ajudar. Segundo, vá com o coração contrito. Antes de entrar no confessionário, faça ato de contrição sincero. Peça a Deus que te dê dor verdadeira pelos pecados. Pense no sofrimento de Cristo na cruz por seus pecados. Deixe isso tocar seu coração. Terceiro, confesse todos os pecados mortais claramente, com número aproximado e circunstâncias relevantes. Seja específico, direto, honesto. Não omita nada por vergonha. Confie na misericórdia de Deus e na discrição do Padre. Quarto, mencione também pecados veniais que você quer trabalhar. Não apenas liste insignificâncias, mas escolha 1 ou 2 pecados veniais que são padrões problemáticos em sua vida e mencione-os especificamente para pedir ajuda do Padre e graças especiais para vencê-los. Quinto, ouça atentamente o conselho do Padre. Deus pode falar através dele. Não entre no confessionário já defensivo, pronto para rejeitar orientação. Entre humildemente disposto a ouvir, aberto à correção. Sexto, faça a penitência com devoção. E além da penitência formal, estabeleça para si propósitos concretos de mudança baseados no que você confessou. Se confessou impaciência com filhos, proponha rezar por paciência toda manhã. Se confessou impureza, propõe evitar ocasiões de tentação. E sétimo, agradeça a Deus pelo perdão recebido. Após confissão, passe tempo em ação de graças. Agradeça a Cristo por ter morrido para te dar esse perdão. Agradeça ao Pai por sua misericórdia infinita. Agradeça ao Espírito Santo por te dar contrição e força. E agora, se este vídeo transformou sua compreensão sobre confissão, se você vai começar a se confessar melhor, inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe com pessoas que precisam ouvir e nos comentários me conte qual desses erros você cometia, o que você vai mudar, que você experimente o poder transformador da confissão bem feita, que suas confissões sejam válidas, frutuosas, cheias de graça, que você cresça em santidade através deste sacramento maravilhoso. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.